Você já se perguntou por que estamos aqui? Qual o verdadeiro sentido da vida? Hoje vamos explorar um livro que propõe algo além das respostas comuns. Um convite para refletir sobre as perguntas mais profundas que a humanidade já fez. Estamos falando de Satyalpser, uma obra que não entrega verdades prontas, mas oferece um caminho de autodescoberta. Logo de início, o livro nos leva a pensar sobre duas grandes questões universais. Por que existimos? E qual o propósito da nossa vida? Embora pareçam perguntas simples, elas nos confrontam com dilemas profundos. Durante séculos, filósofos, cientistas, religiosos e espiritualistas tentaram responder. Mas os autores, Sebastián Santisteban e o projeto Consciência Disruptiva, nos propõem algo diferente. Ao invés de oferecer respostas absolutas, eles nos desafiam a buscar nossas próprias conclusões. Segundo eles, cada ser humano carrega uma história única, e, por isso, o sentido da vida também é único para cada pessoa. Nosso papel no mundo pode estar ligado a diferentes caminhos: o aprendizado, a conexão com os outros, o crescimento espiritual e até mesmo a forma como contribuímos para o bem coletivo. A mensagem central é clara: olhe para dentro. Busque o que realmente te inspira, o que dá sentido à sua existência. Pare de esperar respostas externas e comece a construir seu propósito com base nas pequenas escolhas do dia a dia. Porque talvez a verdadeira resposta nunca esteja fora, mas sim escondida dentro de você. Descobrir o que realmente nos impulsiona e nos dá sentido. Os autores ressaltam a importância de viver o agora, de encontrar propósito nas pequenas ações do dia a dia, em vez de se fixar obsessivamente em um destino final ou em uma grande meta distante. Qual é, então, o verdadeiro propósito de estar vivo? Essa pergunta é o foco central desta parte do livro. Os autores propõem que o sentido da vida não é algo fixo, pré-determinado ou imposto pela sociedade. Pelo contrário, trata-se de uma descoberta pessoal, única, que cada indivíduo deve fazer por si mesmo. Esse processo exige introspecção, autoconhecimento e uma exploração sincera das paixões, dos valores e das conexões que realmente nos tocam. Eles explicam ainda que o propósito não é algo estático. Aquilo que dá sentido à vida em um determinado momento pode mudar completamente em outra fase. E isso é algo natural, parte essencial do amadurecimento humano. Além disso, os momentos de dor, os desafios e até mesmo as crises profundas podem funcionar como gatilhos para uma redefinição de propósito. São essas experiências que frequentemente nos forçam a reconectar com o que realmente importa. Por fim, os autores destacam que o propósito não precisa ser algo grandioso ou revolucionário. Ele pode se manifestar nas pequenas coisas: cuidar de quem amamos, dedicar-se a uma paixão silenciosa ou fazer algo de bom para a comunidade ao nosso redor. Os autores enfatizam que o verdadeiro propósito está em viver com autenticidade, em sintonia com os valores mais profundos que carregamos. Pergunta 2. Por que somos a raça humana? Essa pergunta vai direto ao cerne da nossa identidade. Ela não trata apenas de entender o que nos define como espécie, mas também de questionar nosso lugar no universo, nossa singularidade e as possíveis razões que explicariam a nossa existência. Assim como na primeira questão, os autores não oferecem uma única resposta definitiva. Em vez disso, convidam o leitor a refletir sobre as diversas dimensões do que significa ser humano. A singularidade da humanidade. O livro começa reconhecendo que, entre todas as formas de vida da Terra, os seres humanos se destacam por algumas características muito específicas: raciocínio lógico, criatividade, consciência de si e conexão emocional. Essas qualidades nos permitiram criar culturas, desenvolver linguagens complexas, construir tecnologias e formular sistemas de crenças, aspectos que nos diferenciam claramente das outras espécies. Mais do que isso,
Os autores defendem que nossa singularidade está sobretudo na capacidade de questionar a própria existência, de buscar um sentido para a vida e de se maravilhar com o mistério que é estar vivo. A origem da humanidade. A pergunta "por que somos a raça humana?" também nos leva a pensar sobre de onde viemos. Os autores exploram várias possibilidades, desde as explicações científicas até as visões espirituais e teorias não convencionais. Por um lado, temos a perspectiva científica, que explica a humanidade como resultado de milhões de anos de evolução, adaptação e seleção natural. Mas o livro também apresenta teorias alternativas, como a hipótese de que a humanidade teria surgido a partir de um projeto inteligente, ou até mesmo como fruto de uma intervenção extraterrestre. Nosso lugar no universo, o texto nos convida a refletir. Será que somos apenas o produto de processos naturais aleatórios, ou existe um propósito mais profundo por trás de tudo isso? Independentemente da origem, os autores apontam que a nossa capacidade de pensar, criar e nos conectar uns com os outros nos confere algo poderoso, uma responsabilidade única. Mas, e se o sentido da nossa vida estiver ligado não apenas ao que sentimos internamente, mas também ao que nos rodeia no próprio universo? Será que o propósito humano pode estar conectado a mistérios muito maiores do que imaginamos? É aí que surge a próxima pergunta. E se a Lua, que observamos desde os primórdios da humanidade, não for exatamente o que pensamos que ela é? Colocada deliberadamente em sua posição atual por uma inteligência desconhecida. Embora essas ideias não sejam aceitas pela ciência convencional, os autores as apresentam como exercícios de reflexão, destinados a expandir os limites da nossa compreensão e questionar o que tomamos por garantido. O simbolismo da Lua nas culturas antigas também desempenha um papel importante nessa exploração. Ao longo da história, a Lua foi vista como um símbolo do feminino, do mistério, dos ciclos da vida e da conexão com o divino. Desde a deusa Selene dos gregos até a influência lunar nos rituais xamânicos, o satélite sempre ocupou um lugar central na espiritualidade humana. Os autores destacam que essas interpretações simbólicas não contradizem a ciência, mas sim oferecem uma camada adicional de significado. Uma das teorias mais impactantes mencionadas no livro é a hipótese de que a Lua poderia ser uma estrutura oca, ou até mesmo uma nave artificial. Essa ideia foi popularizada por alguns pesquisadores e escritores alternativos, que apontam para anomalias detectadas durante missões espaciais, como os ecos sísmicos que fazem a Lua vibrar como um sino. Embora essas interpretações careçam de evidências conclusivas, os autores as incluem não para afirmá-las, mas para fomentar uma mentalidade aberta e crítica diante do desconhecido. A pergunta, a Lua é um satélite natural ou artificial? Não busca uma resposta definitiva. Seu verdadeiro propósito é convidar o leitor a considerar o quão pouco realmente sabemos sobre o nosso próprio entorno celeste. E como, por meio da curiosidade e da contemplação, podemos abrir portas para descobertas mais profundas. Porque, no fim, como os autores deixam claro ao longo do livro, não se trata apenas de acumular informação, mas de transformar a nossa forma de enxergar o mundo. Cada pergunta é uma centelha que pode acender uma nova forma de consciência, uma nova perspectiva e, talvez, uma nova versão de nós mesmos. Teoria da Lua Artificial. Uma das ideias mais intrigantes exploradas no livro Satyopser é a possibilidade de que a Lua não seja um corpo celeste natural, mas sim uma estrutura artificial. Talvez até uma nave espacial oca, colocada em órbita por uma civilização extremamente avançada, seja ela humana ou extraterrestre. Cientistas como Mikhail Vassin e o escritor Alexander Sherbakov, da antiga União Soviética, sugeriram isso ainda em 1970. Eles propuseram que a Lua poderia ser uma gigantesca nave colocada ali para observar a Terra.
Embora essa teoria não tenha respaldo científico, ela capturou a imaginação de milhares de pessoas ao redor do mundo. A Lua na cultura e na mitologia. Desde tempos antigos, a Lua é símbolo de mistério, magia e poder. Ela é associada a ciclos de vida e morte, a rituais, marés e estados de espírito. Os autores sugerem que esse simbolismo pode ter origens mais profundas do que imaginamos, talvez até baseadas em conhecimentos ancestrais que se perderam com o tempo. Há vida após a morte? Essa é uma das perguntas mais universais e profundas que o ser humano já fez. A resposta: o livro não entrega uma conclusão definitiva, mas sim convida o leitor a refletir, através de várias perspectivas religiosas, espirituais, científicas e filosóficas. A morte como um mistério universal. Sabemos que a morte é um processo biológico inevitável. Mas o que vem depois? É aí que mora o verdadeiro mistério. Essa incerteza levou povos de todas as épocas a desenvolver crenças, rituais e teorias sobre o pós-vida. Perspectivas religiosas e espirituais. No cristianismo, temos o céu, o inferno e a ressurreição. No hinduísmo e budismo, fala-se de reencarnação e libertação do ciclo de renascimentos. Já nas correntes espiritualistas e da nova era, surgem ideias como planos astrais, dimensões paralelas e continuidade da consciência. Apesar das diferenças, todas essas crenças compartilham uma visão comum: a de que a morte não é o fim absoluto, mas sim uma passagem. E a ciência? De forma mais cética, muitos cientistas dizem que a consciência é produto do cérebro. Logo, ao morrer, tudo se apaga. Mas há quem discorde. Pesquisadores e filósofos sugerem que a consciência pode ser independente do corpo físico. E se isso for verdade? A porta para a vida após a morte estaria aberta. As experiências de quase morte. Pessoas que estiveram clinicamente mortas relatam sensações vívidas, luz intensa, sensação de paz, encontros com entes queridos que já partiram. Para muitos, isso é uma prova de que algo continua. Morte como parte da vida. Os autores sugerem que a morte deve ser vista como uma parte natural do ciclo existencial, não como fim, mas como transição, uma mudança de estado. O Antigo Egito. A próxima pergunta do livro nos leva a uma das civilizações mais enigmáticas de todos os tempos, o Antigo Egito. Suas pirâmides, templos e conhecimentos continuam a desafiar nossa compreensão moderna. Eles dominavam a astronomia, matemática e práticas espirituais com uma sofisticação impressionante. As pirâmides de Gizé, por exemplo, estão perfeitamente alinhadas com as estrelas. Como isso foi possível há milhares de anos? Mistérios ainda sem solução. Como transportaram blocos de várias toneladas com tamanha precisão? Como desenvolveram uma escrita tão complexa como os hieróglifos? Por que davam tanto valor à vida após a morte? O livro nos convida a mergulhar nesses enigmas e a considerar até mesmo teorias não convencionais. Civilizações avançadas ou ajuda extraterrestre? Alguns teóricos sugerem que o Antigo Egito pode ter contado com a ajuda de civilizações muito mais avançadas, ou até mesmo de seres de outros mundos. Embora controversas, essas ideias aumentam ainda mais o fascínio por essa cultura milenar. Um legado eterno. O Antigo Egito nos deixou muito mais do que ruínas. Deixou um legado espiritual, científico e filosófico que ainda nos influencia até hoje. Capítulo 4. A intervenção extraterrestre. Embora essa teoria seja mais especulativa, ela propõe algo ousado, que uma civilização avançada ou seres de outro mundo podem ter influenciado diretamente a construção das pirâmides. E aí entra o grande mistério, a precisão astronômica dessas estruturas.
Por exemplo, as 3 pirâmides de Gizé, no Egito, estão alinhadas de forma tão precisa com o cinturão de Órion que muitos se perguntam como uma civilização da antiguidade, sem tecnologia moderna, conseguiu isso. Capítulo 8. Existe vida inteligente em outros planetas? Essa pergunta é, talvez, uma das mais profundas da história da humanidade. Ela não apenas questiona se estamos sozinhos no universo, mas também nos obriga a refletir sobre nossa própria existência e sobre o que realmente compreendemos do cosmos. Os autores não oferecem respostas definitivas. Em vez disso, apresentam uma análise multifacetada, misturando ciência, filosofia e especulação. Primeiro, eles nos lembram da vastidão do universo, bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e planetas. Com essa escala inimaginável, seria estatisticamente improvável que a Terra fosse o único planeta com vida inteligente. Essa ideia se apoia no chamado princípio da mediocridade, que sugere que nossa espécie e nosso planeta não são nem únicos nem especiais. Eles também analisam as buscas atuais por vida fora da Terra, desde o uso de radiotelescópios no Projeto SETI até as missões espaciais que exploram Marte e Encélado, em busca de sinais, mesmo que microbianos, de vida. O livro ainda apresenta a famosa equação de Drake, uma fórmula matemática que tenta estimar o número de civilizações inteligentes com as quais poderíamos nos comunicar. Mesmo com dados incertos, os autores sugerem que é bem provável que não estejamos sozinhos. E então surge a paradoxa de Fermi. Se há tantas chances de vida inteligente, por que nunca encontramos nenhuma evidência? As hipóteses são muitas. As distâncias interestelares podem ser grandes demais. Civilizações podem se autodestruir antes de alcançar tecnologia de contato. Ou talvez essas formas de vida sejam tão diferentes das nossas que simplesmente não conseguimos reconhecê-las. Há ainda a ideia de que civilizações extraterrestres podem estar evitando contato conosco. Mas por quê? Estaríamos sendo observados? O livro também mergulha em teorias mais ousadas, como a possibilidade de que seres de outros mundos já tenham visitado a Terra no passado, e que antigos textos e monumentos sejam testemunhos dessa presença. Avistamentos de OVNIs e testemunhos de contatos são discutidos, mesmo que não tenham base científica concreta. Mas esses relatos, verdadeiros ou não, revelam o fascínio coletivo por esse mistério. E o impacto de descobrirmos vida inteligente seria devastador. Mudaria nossa ciência, nossa filosofia, nossa política e, talvez, até nossa espiritualidade. Poderíamos nos unir como humanidade ou nos dividir ainda mais. Capítulo 9. O que é o tempo? E é possível viajar através dele? Essas perguntas vão além da ciência. Elas tocam na essência do que significa existir. O tempo, apesar de parecer algo simples, é um dos conceitos mais difíceis de se definir. Na física clássica, ele é visto como uma linha constante. Mas Einstein mudou tudo com sua teoria da relatividade. O tempo pode se dilatar ou se contrair, dependendo da gravidade e da velocidade. Filosoficamente, figuras como Aristóteles e Santo Agostinho questionaram se o tempo é real ou apenas uma construção humana. Para algumas tradições espirituais, o tempo é cíclico, um eterno ciclo de nascimento, morte e renascimento. Na física moderna surgem ainda mais complexidades. O tempo se entrelaça com o espaço num tecido único, e, em nível quântico, ele nem pode ser uma variável fundamental. E quanto às viagens no tempo? A ciência diz que viajar para o futuro é teoricamente possível. Se alguém viajasse perto da velocidade da luz ou estivesse próximo de um buraco negro, o tempo passaria mais devagar para essa pessoa. Mas e voltar ao passado? Aí começam os dilemas. A famosa paradoxa do avô surge como obstáculo. No entanto,
teorias como a dos buracos de minhoca ou as curvas fechadas de tempo ainda mantêm a chama acesa. Outra possibilidade intrigante? Que viajar no tempo gere linhas temporais alternativas, universos paralelos onde a história toma rumos diferentes, evitando assim as contradições lógicas. E por fim, as implicações éticas. Se pudéssemos mudar o passado, deveríamos? E se o tempo não for apenas uma linha, mas um mar infinito de possibilidades? Em um vazio primordial, surgem teorias. Teorias que desafiam tudo o que pensamos saber. Uma delas propõe que o nosso universo é apenas um entre muitos, em um multiverso infinito. Se isso for verdade, a existência do nosso mundo não seria um milagre, mas uma inevitabilidade estatística. Em algum lugar, um universo como o nosso teria que surgir. E surgiu. Mas e quanto às visões espirituais e religiosas? O livro também mergulha nessas tentativas milenares de responder ao porquê de tudo. No cristianismo, Deus é a causa primeira, o criador do universo, a partir do nada absoluto. No hinduísmo, a visão é cíclica. O universo nasce e morre em um fluxo eterno de criação e destruição. No budismo, vai além. Existência e não existência são apenas conceitos relativos. A verdadeira realidade estaria além de ambos. Mas então o que é o nada? Será que nada é mesmo uma possibilidade? Ou só é uma invenção da mente humana, tentando conceber o inconcebível? Filósofos e cientistas modernos apontam: até o que chamamos de vácuo quântico está repleto de energia, de potencial. Talvez o nada absoluto não exista. As implicações disso são profundas. Se o universo surgiu do nada, ou se o nada não é real, o que isso diz sobre o sentido da existência? Será que nossas vidas têm algum propósito? E se tudo for aleatório, como devemos viver? Essa pergunta nos força a encarar nossa posição no cosmos. Pequenos, frágeis, mas conscientes. A pergunta 11 nos leva ao livro mais influente e controverso da história, a Bíblia. Mais do que um texto sagrado, ela moldou culturas, morais, sociedades inteiras e dividiu a humanidade. Os autores apresentam uma visão multifacetada, histórica, religiosa e profundamente humana. Como relato histórico, a Bíblia traz visões antigas sobre o mundo, sobre a criação, sobre pactos, guerras, salvação, mas também carrega contradições, erros e interpretações conflitantes. Para muitos, ela é a palavra de Deus, para outros, uma metáfora, e para alguns, uma ferramenta de poder. A Bíblia já foi usada para inspirar compaixão, mas também para justificar guerras e opressão. Mesmo em um mundo cada vez mais secular, suas histórias continuam vivas, em filmes, livros, discursos políticos e em nossas próprias ideias sobre o bem e o mal. No fim, os autores reconhecem, crente ou cético, ninguém escapa do impacto que esse livro teve na humanidade. E então, chegamos à pergunta 12. Existe um único ser supremo? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Um Deus criador? Uma mente cósmica? Ou apenas a projeção de um desejo humano por sentido? As religiões monoteístas dizem sim. Ele existe, é único, onipotente e criou tudo. Outras tradições são mais complexas. O hinduísmo e o budismo veem a divindade como múltipla ou impessoal. Os argumentos a favor incluem 1. O cosmológico. Tudo tem uma causa. O universo também teria. 2. O teleológico. A ordem no cosmos. Isso sugere um designer. 3. O ontológico. Se conseguimos conceber um ser perfeito, ele deve existir, porque a existência é parte da perfeição. Mas os argumentos contrários não são menos poderosos. 1. O problema do mal. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe sofrimento? 2. O avanço da ciência.
Hoje temos explicações naturais para fenômenos antes atribuídos a deuses. A ciência preenche lacunas. 3. A diversidade de crenças. Se há tantos deuses e tantas visões conflitantes, isso pode significar que nenhuma é verdadeira. A filosofia também entra nesse debate. Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, todos refletiram sobre a natureza de Deus. A ciência, por sua vez, não pode provar nem refutar um ser supremo, mas pode mostrar que o universo segue leis, que talvez não precisem de um criador. Por fim, a experiência pessoal, a espiritualidade íntima, aquela sensação de que há algo maior. E é nesse conflito, entre fé, razão, mistério e ciência, que seguimos buscando respostas. Ou, talvez, continuemos apenas fazendo as perguntas certas. Processos aleatórios ou propósito divino. A consciência humana, com sua incrível capacidade de compreender o universo, levanta uma das questões mais antigas da história da filosofia. Será que estamos aqui por acaso? Ou existe um plano maior por trás da nossa existência? Enquanto alguns enxergam sinais de propósito e design inteligente, outros acreditam que o aparente ordem do cosmos é apenas o resultado de uma sequência aleatória de eventos naturais. Entre os argumentos favoráveis à ideia do acaso, destacam-se 3 pilares. Primeiro, a teoria do multiverso. Segundo essa hipótese, existem infinitos universos, cada um com leis físicas diferentes. E, se isso for verdade, então o fato de estarmos aqui pode ser apenas uma coincidência estatística. Segundo, a evolução biológica. A seleção natural explica como seres vivos complexos podem emergir de mutações aleatórias, sem necessidade de um criador. Terceiro, as leis naturais. Gravidade, eletromagnetismo, termodinâmica. Forças que moldam o universo e aparentemente funcionam de forma autônoma. Mas e se o acaso e o destino não forem opostos? Algumas teorias sugerem que o próprio acaso pode ser a ferramenta de um criador inteligente. Assim, leis naturais e aleatoriedade seriam os instrumentos da divindade. Outras correntes filosóficas, como o panteísmo ou o panenteísmo, sugerem algo ainda mais radical. O universo inteiro seria uma manifestação do divino. Ou seja, o cosmos seria ao mesmo tempo o Criador e a criação. As implicações dessa discussão são profundas. Se há um destino, talvez estejamos aqui por um motivo maior, conectados a algo além da matéria. Mas se tudo é aleatório, então a vida se torna ainda mais preciosa, uma raridade improvável em meio ao caos cósmico. Pergunta 14. O que são as dimensões? Quem as criou? E quantas existem? Um dos maiores enigmas da física moderna. As dimensões são os eixos fundamentais onde medimos e localizamos qualquer objeto no espaço e no tempo. Tradicionalmente, conhecemos 3 dimensões espaciais e uma temporal. Mas a física contemporânea vai muito além. A teoria das cordas propõe a existência de 10 ou 11 dimensões, muitas das quais são invisíveis, enroladas em escalas microscópicas. A teoria M, por sua vez, adiciona uma dimensão temporal extra, sugerindo um cosmos ainda mais complexo. Algumas hipóteses falam até em universos paralelos, bolhas de realidade flutuando em outras dimensões como membranas. Essa visão pode explicar, por exemplo, por que a gravidade parece tão fraca comparada a outras forças. Mas quem criou essas dimensões? Para a ciência, elas seriam parte do próprio tecido do universo, surgidas no instante do Big Bang. Sem criador, apenas consequência de leis naturais. No entanto, para algumas tradições filosóficas e espirituais, as dimensões seriam a prova de um design inteligente, de um arquiteto cósmico.
Teorias mais ousadas falam até em dimensões geradas pela colisão de universos, ou por forças além da nossa realidade. Quantas dimensões existem? Depende de quem responde. Einstein falou em 4. A teoria de Kaluza-Klein propôs 5. As cordas, 10. A teoria M, 11. Mas há quem fale de dimensões infinitas, cada uma com suas próprias leis. Se for verdade, nossa realidade pode ser apenas um fragmento microscópico de um multiverso insondável. Somos reptilianos? Essa questão mistura neurociência, evolução e teorias da conspiração. Cientificamente falando, o termo cérebro reptiliano refere-se à parte mais primitiva do nosso cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Essa região controla funções básicas como respiração, batimentos cardíacos e reações instintivas, como lutar ou fugir. A teoria do cérebro trino, criada por Paul MacLean na década de 60, divide nosso cérebro em 3 camadas. Primeira, o cérebro reptiliano, responsável pela sobrevivência. Segunda, o sistema límbico, onde vivem as emoções. Terceira, o neocórtex, sede da razão e da consciência. Mas e as teorias conspiratórias? Alguns autores afirmam que uma raça de seres reptilianos controla os rumos da humanidade. Influência genética? Infiltração? Controle mental? Ideias que habitam a fronteira entre ficção e paranoia. No entanto, por que essas teorias ganham tanta força? Talvez porque toquem em algo profundo. A desconfiança de que não somos os verdadeiros donos do nosso destino. Você já sentiu que há algo de muito errado com o mundo, mas não consegue explicar exatamente o quê? O livro Satsu Pérez, de Sebastián Santisteban, levanta essa cortina. Um mergulho profundo em mistérios antigos, tecnologias ocultas e realidades que nos foram escondidas. Prepare-se. Nada será como antes. Durante as primeiras páginas, o autor nos apresenta um mundo que parece o nosso, mas que na verdade é uma construção cuidadosamente manipulada. Por trás da história oficial, há outra história. Uma história contada em fragmentos esquecidos, em símbolos ocultos nas pirâmides e em ecos sussurrados por civilizações perdidas. As pirâmides do Egito não são apenas túmulos. O livro nos convida a ver a grande pirâmide de Gizé como o que ela realmente é: uma máquina. Uma máquina energética, capaz de canalizar frequências cósmicas. Segundo o autor, essas estruturas foram criadas com conhecimento avançado, muito além do que a arqueologia tradicional admite. E então surge outro mistério: a Lua. Santisteban propõe que o satélite natural da Terra pode não ser natural. Sua órbita é perfeita demais, sua rotação sincronizada demais. O autor vai além. Há quem diga que ela é oca por dentro e que abriga estruturas não humanas. Essa manipulação planetária, segundo Satseups, não é nova. Ela remonta a eras antigas, onde seres de outras dimensões ou planetas influenciaram a evolução da espécie humana. E essa influência continua, por meio da mente. O livro fala de programação mental. Desde a infância, somos bombardeados por mensagens, imagens e padrões que moldam nossa forma de ver o mundo. Escolas, religiões, governos e mídias. Todos participam desse teatro cuidadosamente roteirizado. Estamos vivendo dentro de uma narrativa construída. Mas de onde vem essa construção? Quem são os autores do roteiro da realidade? Santisteban não foge dessa pergunta. Ela encara de frente, mesmo que saiba que ela pode não ter resposta. Migraciones y aislamiento geográfico. Ou seja, as migrações humanas e o isolamento entre regiões levaram a pequenas adaptações físicas e genéticas. Pele escura para proteger do sol intenso no Equador.
pele clara para absorver mais luz em regiões frias, formatos de olhos, narizes, estaturas, tudo isso é fruto do ambiente. Mas, biologicamente falando, somos praticamente iguais. 99,9% do nosso DNA é idêntico. A ideia de raça é uma construção social, criada para dividir, para justificar injustiças, para oprimir. O livro mergulha fundo no uso político da ideia de raça, do colonialismo à escravidão, das teorias do racismo científico à manipulação moderna, tudo baseado em uma mentira conveniente. Mas também há esperança. A diversidade, segundo Santisteban, é a maior riqueza da humanidade. Genética, cultural, espiritual. A mistura nos fortalece, nos torna resistentes, adaptáveis, criativos. E então o autor solta a bomba. Quem domina a raça humana? Essa pergunta é o coração da obra. Monarquias, corporações, bancos, militares, mega tecnológicas. Santisteban mostra como, ao longo da história, certos grupos acumularam poder suficiente para moldar o destino de todos nós. E aí entram as teorias da conspiração. Illuminati, Clube Bilderberg, reptilianos. Sim, o autor cita todos. Ele não diz que são reais, mas diz algo ainda mais inquietante. O fato de tantas pessoas acreditarem nessas teorias é um sintoma de que as estruturas de poder perderam a confiança do povo. A tecnologia, claro, também é parte disso. Redes sociais, algoritmos, vigilância digital. Vivemos em uma nova forma de prisão. Invisível, silenciosa, viciante. Mas ainda há luz. Santisteban nos lembra que o poder pode ser resistido. Movimentos sociais, educação, arte, a consciência desperta é a chave. E no final, ele nos deixa com uma reflexão. A verdadeira sabedoria não está nas respostas absolutas. Está no ato de perguntar, na busca, na jornada. Viver com curiosidade, com autenticidade, com abertura. Aceitar que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta, mas que buscá-las é o que nos faz humanos. Se esse vídeo te fez pensar, se te causou algum arrepio ou se despertou uma dúvida que não existia antes, então ele cumpriu seu propósito. Deixe o seu comentário, diga o que achou e se quiser mais resumos assim, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.